Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. Eu encontrei o e-mail por acaso. Ou talvez o destino tenha um senso de humor torcido, me entregando as chaves da caixa de Pandora numa noite comum de terça-feira. Eu estava procurando por um recibo antigo na caixa de entrada de Eleanor, algo inocente, quando me deparei com ele. Um tópico enterrado profundamente sob anos de bagunça digital, seu assunto inocente e enganador. Mas foram os nomes que chamaram minha atenção, Eleanor e Marcos. Deixe-me dizer, há um tipo de medo frio que se instala no seu estômago quando você está prestes a desenterrar um segredo que poderia desmantelar sua vida. Eu senti isso naquele momento, um arrepio envolvendo minha espinha, me instigando a desviar o olhar. Mas eu não consegui. Eu cliquei. As palavras estavam embaçadas no início, meu cérebro se recusando a processar a traição exposta na tela. Eles falavam como amantes. A intimidade, o afeto, estava tudo lá, esboçado em pixels e dor. Marcos, meu suposto melhor amigo, e Eleanor, minha esposa de 20 anos, envolvidos em um caso que antecedia nosso casamento, mas era recente o suficiente para sangrar. Eu nunca quis que você descobrisse dessa maneira, ela disse mais tarde, sua voz uma mistura de resignação e medo. Estávamos na nossa cozinha, um espaço que uma vez pareceu o coração do nosso lar, agora contaminado pelo eco de sua confissão. Você pretendia que eu descobrisse de alguma forma? Minha voz estava firme, um contraste gritante com a tempestade rugindo dentro de mim. Eu a observei, procurando por qualquer sinal da mulher que eu pensava conhecer. Os olhos de Eleanor desviaram-se, culpa ou talvez arrependimento pintando seus traços por um breve momento. Eu ia te contar, ela sussurrou, uma mentira tão frágil que bem poderia ter sido um apelo por absolvição. A risada que escapou de mim foi amarga, vazia. Quando? Em mais 20 anos? Ficamos ali, suspensos na gravidade do nosso desenlace, o silêncio entre nós pesado com o peso de verdades não ditas e perguntas não feitas. A realização de que eu estava casado com uma estranha, alguém capaz de nutrir uma mentira tão intimamente entrelaçada com nossas vidas, era sufocante. Você tem que entender, foi um erro. Um momento de fraqueza. Ela tentou novamente, sua voz mais firme, mas era tarde demais. O verniz da nossa vida em conjunto havia rachado, revelando a podridão por baixo. Um erro, eu ecoei, a palavra saboreando como veneno na minha língua. Dormir com meu melhor amigo, mantendo isso em segredo todos esses anos, se isso é um momento de fraqueza? Eleanor estremeceu, como se minhas palavras fossem golpes físicos. Mas não havia consolo em seu desconforto, nenhuma satisfação no reconhecimento de sua culpa. Apenas uma raiva profunda e fervilhante que ameaçava consumir tudo em seu caminho. A verdade estava lá fora, uma sombra sinistra lançada sobre o que eu uma vez pensei ser uma vida perfeita. Traição, o tipo que fomenta e envenena, havia feito sua morada no coração do meu casamento. E enquanto eu estava lá, enfrentando a mulher que eu não reconhecia mais, eu sabia que o perdão era uma terra estrangeira, muito além do meu alcance. Não haveria redenção, nenhum retorno à ingênua felicidade da ignorância. Apenas a fria e dura busca por retribuição. Porque alguns pecados, eu percebi, são profundos demais para serem enterrados. E algumas feridas nunca realmente cicatrizam. Eu quero o divórcio, eu disse finalmente, as palavras cortando o ar tenso entre nós como uma faca. Não foi uma decisão tomada por impulso ou um momento de raiva momentânea. O rescaldo da minha declaração foi uma queima lenta, do tipo que corrói você por dentro, deixando nada além de cinzas em seu rastro. Eu assisti a fachada de Eleanor desmoronar, sua usual compostura dando lugar a uma vulnerabilidade crua e desprotegida. Mas a piedade era um luxo que eu não podia mais me dar ao luxo, não depois da revelação que estilhaçou nossa história compartilhada em fragmentos de dúvida e engano. Eu preciso saber por quê, me encontrei dizendo uma noite. As palavras vieram de um lugar de curiosidade desesperada, uma necessidade de entender a mecânica da nossa queda. Estávamos sentados um de frente para o outro na sala de estar, uma distância física espelhando o abismo que se abriu entre nós. Eleanor levantou o olhar, seus olhos procurando nos meus por um sinal do homem que ela costumava conhecer. Não foi algo que eu planejei,
Ela começou, sua voz um sussurro tentativo, como se temesse quebrar o frágil silêncio que nos envolvia. Marcos estava lá quando eu precisava de alguém, e uma coisa levou a outra. Foi um momento de fraqueza, um erro. Um erro. A palavra ecoou zombeteiramente em minha mente, um lembrete contundente da simplicidade com que nossas vidas foram desfeitas. Um momento de fraqueza? Eu repeti, a amargura se infiltrando em meu tom. É isso que nossos votos significaram para você? Apenas palavras a serem descartadas quando a oportunidade para um erro se apresenta? Sua defensividade cresceu como uma maré. Não foi assim. Você não estava lá. Você não entende a solidão, a sensação de ser abandonado. Suas palavras foram um apelo, uma ponte lançada através do abismo em uma tentativa desesperada de me alcançar. Mas o fosso era muito largo, a traição muito profunda. Eu não estava lá? Eu retruquei, minha voz elevando-se a cada palavra. Quem foi que ficou ao seu lado através de cada desafio, cada dificuldade? Quem foi que construiu uma vida com você, criou filhos com você? Essa solidão era demais para suportar? A sala pulsava com a tensão de verdades não ditas e raivas não resolvidas. O olhar de Eleanor vacilou, incapaz de encontrar o meu. Eu sinto muito, ela murmurou, o pedido de desculpas pairando no ar entre nós, tarde demais e insuficiente para transpor o abismo da nossa confiança quebrada. Desculpa não desfaz a traição, eu disse, a finalidade em minha voz uma barreira contra a onda de emoções ameaçando transbordar. Não apaga as mentiras, os segredos. Não muda nada. Ficamos em silêncio, as palavras gastas, deixando nada além do eco de nossas ilusões estilhaçadas. A realização de que nosso casamento, outrora um bastião de amor e parceria, agora era um campo de batalha marcado pelas feridas da traição e do engano, era um peso grande demais para suportar. Naquele momento, eu entendi a verdadeira natureza do nosso desfazer. Não foi apenas o caso, o ato físico de Go. Foram as mentiras, as omissões, o engano calculado que erodiu a fundação da nossa confiança, tijolo por tijolo. O caminho para a retribuição parecia mais claro agora, um farol na tempestade da minha raiva e dor. Se Eleanor buscou consolo nos braços de outro, se ela escolheu tecer uma teia de mentiras em vez de enfrentar de frente os desafios do nosso casamento, então ela teria que viver com as consequências dessas escolhas. À medida que a noite dava lugar à noite, as sombras na sala se alongando, tomei uma decisão. Não haveria perdão, não haveria segundas chances. O amor que uma vez senti por Eleanor, um amor construído em anos de memórias compartilhadas e sonhos, havia sido irrevogavelmente manchado pela mancha de sua traição. Eu seguiria em frente, não por rancor ou malícia, mas por uma resolução recém-descoberta de reivindicar minha vida das ruínas do nosso casamento. O caminho à frente seria solitário, repleto dos ecos do que havia sido perdido, mas era um caminho que eu estava disposto a caminhar. Porque algumas revelações, uma vez feitas, não podem ser desfeitas. E algumas feridas, não importa o quão profundas, servem como lembrete de nossa capacidade de suportar, reconstruir e avançar diante da adversidade. É uma coisa peculiar, enfrentar o fantasma do seu passado. Ele sussurra sobre o que poderia ter sido, sobre os caminhos não tomados. Decidi que era hora de confrontar Marcos, olhar nos olhos do homem que me traiu, exigir a verdade que me foi negada. Encontrei-o em um bar que costumávamos frequentar juntos, um lugar que uma vez simbolizou camaradagem e fuga, agora manchado pela sombra de sua traição. Ele olhou para cima, a surpresa marcando suas feições enquanto eu tomava o assento à sua frente. Quanto tempo, não é? Ele disse, com uma cautela na voz. Ele sabia, assim como eu, que isso não era uma reunião casual. Eu quero a verdade, Marcos. Minhas palavras foram diretas, um contraste agudo com o turbilhão de emoções que giravam dentro de mim. Por quê? Ele hesitou, depois suspirou, o som carregado de arrependimento não dito. Não foi planejado, sabe? Simplesmente aconteceu. A simplicidade de sua confissão, a redução da nossa história compartilhada a um acaso, alimentou minha raiva. Simplesmente aconteceu? Eu ecoei, o desprezo inconfundível em meu tom. Você me traiu, Marcos. Você e Eleanor. Você pensou em mim, ao menos uma vez, enquanto faziam isso.
Seu olhar vacilou, a culpa sombreando suas feições. Eu pensei. Toda maldita vez. Mas era tarde demais. Estávamos envolvidos demais. A revelação de que a traição deles não foi um lapso único, mas uma série de escolhas, um emaranhado deliberado, foi um golpe no estômago. E vocês acharam que manter isso em segredo era a melhor ação? Eu pressionei. A necessidade de respostas, por qualquer aparência de razão na loucura de sua traição, me impulsionando para a frente. Pensamos que pouparia você da dor, ele disse, sua voz baixa. Estávamos errados. Eu sinto muito, de verdade. Desculpa. A palavra foi uma pílula amarga, insuficiente e vazia. Sua desculpa não significa nada, eu cuspi, o gosto da traição permanecendo na minha língua. Vocês dois escolheram isso. Escolheram mentir, enganar. Vocês são tão culpados quanto ela. Ele não argumentou, a aceitação em seus olhos um testemunho do peso de sua culpa. O que você vai fazer? Ele perguntou, um tom de resignação na voz. Fazer? Eu ecoei, a pergunta pairando entre nós, carregada com o potencial de vingança. Vou garantir que vocês dois entendam a profundidade da sua traição. Vocês tiraram algo insubstituível de mim, Marcos. Paz, confiança, a crença em um futuro compartilhado. Vou garantir que o custo disso seja claro. Nossa conversa diminuiu depois disso, um entendimento tácito de que não havia mais nada a dizer. O vínculo que uma vez compartilhamos, forjado ao longo de anos de amizade, estava irrevogavelmente quebrado. Ao sair do bar, o peso do confronto se assentou sobre mim, uma mistura de satisfação e tristeza. Não havia alegria nesta a dor que eu buscava infligir. No entanto, eu não podia me desviar do caminho traçado diante de mim. Marcos e Eleanor escolheram o destino deles no momento em que decidiram me trair. Era uma lição que eles precisavam aprender, uma que eu estava mais do que disposto a ensinar. O ar da noite estava frio contra minha pele enquanto eu caminhava, as ruas vazias e silenciosas. Naquele momento, eu estava sozinho, verdadeiramente sozinho, mas era uma solidão nascida da clareza. Eu enfrentei meu passado, confrontei a fonte da minha dor e emergi com uma resolução endurecida pela traição. O caminho à frente era incerto, repleto das sombras da raiva e retribuição. Mas era um caminho que eu caminharia, um passo de cada vez, até que as balanças da justiça, na forma que assumissem, fossem equilibradas. O passado não poderia ser desfeito, mas suas lições não seriam ignoradas. Os efeitos colaterais da traição não param apenas nos traidores, eles se estendem, insidiosos e cruéis, para a vida dos inocentes. Nossos filhos, Alex e Mia, tornaram-se vítimas involuntárias de uma guerra na qual não se alistaram. Eu nunca quis isso, nunca pretendi que minha busca por clareza e retribuição os tocasse. No entanto, na luz fria e implacável da realidade, vi a divisão em nossa família crescer, um abismo alargado por segredos e mentiras. Uma noite, enquanto eu estava sentado à mesa de jantar com Alex e Mia, o peso da nossa nova realidade se assentou pesadamente ao nosso redor. A ausência de Eleanor, que havia se mudado no início daquela semana, era uma ferida aberta no que costumava ser uma família unida. Pai, por que a mamãe não está voltando para casa? A voz de Mia, pequena e incerta, quebrou o silêncio que nos envolvia. Ela olhou para mim, seus olhos buscando uma resposta que fizesse sentido do sem sentido. Eu pausei, a verdade um fardo pesado na minha língua. Como você explica para seus filhos que a família que eles conheciam, a fundação sobre a qual suas vidas foram construídas, havia desmoronado? Sua mãe e estamos passando por um momento difícil, comecei, as palavras parecendo inadequadas mesmo enquanto saíam da minha boca. Alex, mais velho e mais perceptivo, não estava satisfeito com platitudes. A mamãe fez algo ruim, e ele perguntou, sua voz tingida com o início da compreensão. A pergunta me atingiu como um golpe físico, um lembrete agudo da posição impossível na qual Eleanor e Marcos me colocaram. É complicado, Alex. Foram feitos erros, erros que não podemos simplesmente superar, eu disse, cada palavra medida, cuidadosa para não deixar minha amargura colorir a percepção dele sobre sua mãe. O rosto de Mia se desfez, um testemunho silencioso da dor que nossa separação estava causando. Mas vocês não podem consertar?
Não podemos ser uma família novamente? O apelo dela foi uma faca no meu coração, um desejo de retorno a uma normalidade que havia sido irrevogavelmente destruída. Eu alcancei a mesa, pegando sua mão pequena na minha. Eu queria que fosse tão simples, querida. Mas às vezes, mesmo quando queremos consertar as coisas, descobrimos que algumas rupturas não podem ser remendadas. A conversa mudou depois disso, indo para tópicos mais seguros, mais mundanos. Mas o dano estava feito, a ilusão de estabilidade familiar, uma vez uma mentira reconfortante, agora estava despojada, deixando-nos expostos às duras verdades de nossa existência fragmentada. Mais tarde naquela noite, encontrei Alex parado junto à janela, seu olhar perdido na escuridão além. Você odeia a mamãe? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. A pergunta me parou. O ódio é uma palavra forte, uma semente tóxica que, uma vez plantada, pode crescer e se tornar uma força que altera a vida. Não, Alex, eu não odeio sua mãe. Estou com raiva, magoado, mas ódio, e o ódio é fácil demais, destrutivo demais. Todos nós estamos tentando navegar por essa bagunça da melhor forma que podemos. Ele assentiu. Embora eu pudesse ver o conflito se agitando dentro dele, a luta para reconciliar o amor que ele tinha por ambos os pais com a realidade de nossas vidas fraturadas. Aquela noite, enquanto eu estava deitado na cama, os eventos do dia se repetindo em minha mente, percebi a extensão do dano colateral que minha busca por justiça havia infligido. Eleanor e Marcos me traíram, mas na minha busca por retribuição, eu perdi de vista as consequências mais amplas. No rescaldo das revelações e do gosto amargo da confrontação, me encontrei à deriva em um mar de perguntas sem terra à vista. O tecido da minha família jazia em farrapos, e a cada dia que passava, a necessidade de respostas se tornava mais desesperadora, uma sede insaciável no deserto da traição por onde eu vagava. Foi durante essas noites inquietas e dias sem rumo que percebi que a verdade não seria encontrada nos restos do meu casamento desfeito ou nas desculpas vazias de um amigo transformado em inimigo. As respostas que eu buscava, aquelas capazes de aplacar a tempestade interior, estavam mais profundas, enterradas nos confins do meu próprio coração e alma. Virei-me para a introspecção, uma jornada para dentro de mim que foi tão assustadora quanto qualquer confronto que eu havia enfrentado. Foi aqui, na quietude solitária da autoanálise, que eu lutei com as perguntas mais difíceis. Por que eu tinha sido tão cego para os sinais? Eu poderia ter sido um marido melhor, um parceiro mais atento? As perguntas eram um torrente, implacáveis e impiedosas em sua busca. Em busca de clareza, procurei o conselho daqueles não envolvidos, ouvidos imparciais que pudessem ouvir sem julgamento. Uma terapeuta, a doutora Adler, tornou-se minha confidente, um guia através do labirinto da minha própria psique. Por que você acha que precisa de vingança para seguir em frente? Ela perguntou durante uma de nossas sessões, sua voz calma, convidando a introspecção. A pergunta me paralisou. A vingança havia sido um farol, uma luz orientadora através da escuridão da traição. Mas enquanto eu refletia sobre sua pergunta, comecei a ver as bordas de uma verdade desconcertante. Minha busca por retribuição não era um caminho para a cura, mas uma corrente, me amarrando ao passado, à dor. Eu pensei que me faria sentir melhor, eu confessei, as palavras com sabor de derrota. Eu pensei que de alguma forma corrigiria os erros. A doutora Adler assentiu, sua expressão uma de compreensão. A cura não vem de infligir dor naqueles que nos feriram. Ela vem do entendimento, aceitação e, eventualmente, perdão. Perdão. A palavra era um conceito estrangeiro, uma noção alienígena que parecia inatingível, mas à medida que ela falava, senti o mais tênue lampejo de possibilidade, uma faísca na escuridão. A jornada não terminou ali. Com cada sessão, cada mergulho nas profundezas dos meus próprios pensamentos e sentimentos, comecei a desvendar as complexidades das minhas emoções. Raiva, dor, traição, todas eram camadas, mascarando o medo subjacente de estar sozinho, de ser considerado indigno de amor. Foi durante uma conversa noturna com minha irmã, Anne, que outra peça do quebra-cabeça se encaixou no lugar. Você não está sozinho nisso. Ela disse, sua voz firme, insistente. Você tem a nós, sua família. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. Suas palavras foram um bálsamo,
suavizando as arestas cruas da minha alma. No meu foco singular em Eleanor e Marcos, eu me isolei, esquecendo da rede de apoio que me cercava. À medida que os dias se transformavam em semanas, minha busca por respostas mudou. Não estava mais procurando maneiras de fazer Eleanor e Marcos pagarem por suas transgressões. Em vez disso, busquei entendimento, uma maneira de navegar pela tempestade de emoções que ameaçava me consumir. Não havia respostas fáceis, nenhum caminho claro a seguir. A complexidade das relações humanas, do amor e da traição, desafiava soluções simples. Mas na busca, na jornada por entendimento e cura, encontrei algo inesperado, uma sensação de paz. Essa paz não apagou a dor ou a traição. Não consertou os laços quebrados do meu casamento ou restaurou minha confiança em Marcos. Mas ofereceu uma base, um ponto de partida do qual eu poderia começar a reconstruir. E assim, a busca por respostas se transformou em uma jornada de cura, um processo lento, muitas vezes doloroso, de entrar em acordo com o passado e olhar para o futuro. No final, percebi que as respostas que eu buscava não eram sobre Eleanor ou Marcos, mas sobre mim mesmo, minhas forças, minhas vulnerabilidades e minha capacidade de perdoar. No silêncio que se seguiu a essa realização, entendi que seguir em frente não exigia vingança. Exigia coragem, a coragem de enfrentar o desconhecido, de forjar um novo caminho e de abrir meu coração mais uma vez, apesar do risco de mais dor. Na sombra da traição e em meio aos escombros do que uma vez foi minha vida, encontrei-me em uma encruzilhada. A jornada havia sido árdua, uma marcha implacável através da raiva, da dor e do desejo inabalável por retribuição. No entanto, enquanto eu estava lá, uma realização surgiu, perfurando o véu da minha vendetta com a clareza aguda do sol da manhã. Era hora de me afastar do caminho da vingança e rumar para um novo horizonte. A decisão não foi fácil. O puxão da retribuição havia sido uma companhia constante, sussurrando promessas de satisfação e fechamento. Mas enquanto eu olhava ao redor, absorvendo o dano colateral, a dor infligida não apenas em Eleanor e Marcos, mas em meus filhos e em mim mesmo, compreendi que o verdadeiro fechamento não seria encontrado na continuação deste ciclo de dor. Para onde vamos daqui? Foi uma pergunta feita por Alex, uma noite enquanto estávamos sentados, uma aparência de família, em meio ao constrangimento que se tornou nossa rotina de jantar. Sua voz, incerta, mas esperançosa, cortou a complexidade dos meus pensamentos, ancorando-me na realidade da nossa situação. Eu pausei, considerando minhas palavras com cuidado. Para frente, Alex. Nós avançamos, não esquecendo o passado, mas aprendendo com ele. Minha resposta, embora simples, soou como uma declaração, um compromisso com um futuro desimpedido pelas correntes de mágoas passadas. Mia, sempre observadora, inclinou a cabeça, me olhando com uma curiosidade que desmentia sua idade. Isso significa que você não está mais bravo com a mamãe? Ela perguntou. Sua inocência é um contraste marcante com a complexidade das emoções adultas. A pergunta doeu, um lembrete da simplicidade com que as crianças veem o mundo. Estou aprendendo a deixar ir a raiva, Mia. Segurá-la só nos machuca mais, eu admiti, minha voz firme, mais suave, impregnada com o peso da minha realização. Seus acenos, tímidos, mas compreensivos, marcaram um ponto de virada, não apenas para mim, mas para nós como família. Foi um começo, frágil e não testado, mas um começo mesmo assim. Nos dias que se seguiram, tomei medidas para reconstruir, não apenas a estrutura de nossas vidas, mas os alicerces sobre os quais elas se apoiavam. Conversas com Eleanor, antes carregadas com a eletricidade da raiva e acusação, tornaram-se mais civilizadas, fundamentadas no reconhecimento mútuo de nossa história compartilhada e na necessidade de cocriar nossos filhos em um ambiente saudável. Não era reconciliação, nem perdão, ainda não. Mas era uma trégua, um acordo para colocar o bem-estar de nossos filhos acima do tumulto de nossas emoções. A jornada rumo a este novo horizonte não estava isenta de desafios. Havia dias em que a raiva ameaçava ressurgir, quando o canto da sereia da vingança sussurrava sedutoramente em meu ouvido. Mas a cada passo para frente, as vozes do passado se tornavam mais distantes, seu domínio sobre meu coração se soltando. Ao navegar por este novo caminho, encontrei consolo em lugares inesperados. Conversas com amigos,
uma vez evitadas por medo de julgamento ou pena, tornaram-se fontes de força e perspectiva. Momentos solitários, uma vez preenchidos com o veneno das ruminações sobre traição, tornaram-se oportunidades para reflexão e crescimento. E no silêncio da noite, quando o mundo dormia e eu ficava sozinho com meus pensamentos, encontrei paz. Não a paz da resolução, pois havia perguntas que nunca seriam respondidas, feridas que nunca cicatrizariam completamente. Mas a paz da aceitação, do entendimento de que, embora o passado não pudesse ser mudado, o futuro ainda era meu para moldar. O caminho à frente era incerto, um horizonte envolto na névoa do desconhecido. Mas eu avancei em direção a ele com um senso de propósito, uma convicção de que, das cinzas da traição e da dor, um novo começo era possível. Então, a você, caro leitor, que caminhou por este caminho comigo, que compartilhou a dor da traição e a luta pela redenção, deixo isso, e a jornada em direção à cura não é linear, nem está isenta de provações. Mas a cada passo para frente, cada decisão de escolher o futuro em vez do passado, nos aproximamos de um novo horizonte, um lugar onde as sombras de ontem não mais turvam a promessa do amanhã.